e explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Amém? Os irmãos que aqui estão, e talvez aqueles que estão não aqui dentro da quadra, mas que está ao redor dessa quadra, precisamos ser fiel com as Escrituras em termos de aplicar ela com autoridade, com fidelidade. E nós não estamos aqui para esconder nenhuma verdade de você. Estamos aqui para relatar a verdade, esta mesma que tem o poder de libertar. Jesus, ele tinha o hábito e o costume, em seus momentos de evangelização, em suas missões, de trazer o coração do homem essa verdade que tem por objetivo de libertar. Somos sabedores, principalmente os que leem a Bíblia, que o homem, tornando esse produto da perversidade, tornando esse ser maligno por conta do pecado, ele agora, refém desse pecado, ele precisa de alguém que o liberte, que o transforme. E o Evangelho, quando eu digo o Evangelho, principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João, relata a pessoa de Jesus como aquele que tem esse grande objetivo de apontar o pecado que o homem pratica e também mostrar a solução. Por diversas vezes nós vamos encontrar nos evangelhos Jesus dizendo que o homem está perdido. Quem lê as Escrituras sabe muito bem que antes que Jesus salve, ele é tão honesto com o pecador que ele mostra a condição do homem que está perdido. Se nós pegarmos Mateus 10:6, ele vai fazer uso da palavra perdidos. Se você pegar Lucas 19:10, ele também vai fazer uso da palavra não perdidos, mas perdido. Porque quem foi achado é porque uma vez estava perdido. E Jesus, preocupado com o uso da sua casa, que é Israel, ele dá uma orientação ao colégio apostólico, aos 12 apóstolos, aos 12 discípulos. Em Mateus capítulo 10, ele dá autoridade à igreja, ensina como deve prosseguir na área da evangelização. E quanto a isto, ele vai ensinar o colégio apostólico que, em primeiro lugar, ele deve ir à nação de Israel, buscar os filhos de Israel, que é tratado como as ovelhas que estão perdidas e como ovelhas que não têm pastor. E o mais interessante é que a obra da evangelização, se nós olharmos o texto, não é uma evangelização apenas externa, é uma evangelização também interna, porque há também uma grande possibilidade de pessoas estar no nosso meio, mas estarem perdidas. E Jesus, ele vai fazer uso desse critério, porque ele sabe que ele, como pastor que é, ele está orientando o colégio apostólico para fazer o uso da evangelização e trazer as ovelhas de Israel que estavam perdidas, ovelhas que não tinham pastor, para adentrar e entrar de volta para o aprisco. Jesus está revelando que não apenas está orientando os seus apóstolos e à procura dos perdidos. Jesus está dizendo: vocês vão e me apresentem, porque eu sou pastor deles. Vocês vão e tragam-os de volta, porque o pastor prometido em Gênesis 3:15, Isaías 7:14, Isaías 9:6 e tantas outras referências do Antigo Testamento, avisem a eles
que o pastor prometido, ele já está entre vós. E que eu estou aqui para resgatá-los. Como sem pastor, essas ovelhas que estão, eu serei apresentado na evangelização como um pastor que está interessado nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Glória a Deus. Porque o objetivo aqui é também libertar, dentro de um conceito bem religioso, a sua família do poder religioso, da tirania de Roma, dos religiosos da época. Jesus também está trazendo liberdade para os seus. E quando chegamos lá em Lucas, Jesus também, em um de seus momentos evangelísticos, ele vai se deparar com alguém que está perdido. E este alguém que está perdido é um homem bem conceituado. Não importa a estatura, mas era um homem que tinha poder. Um homem conceituado. Era um publicano. Alguém que cuidava de uma espécie essa que nós chamamos de dinheiro. Era alguém que cuidava dos impostos de Roma. Era alguém que tinha acesso às questões administrativas de Roma. Mas a questão aqui é que ele poderia ter esses privilégios. Poderia ser alguém conceituado. Mas Jesus vai dizer que ele era um homem que estava perdido. E o evangelho é este. Ele mostra que a humanidade está perdida. Desde o maior ao menor. Desde os sheiks da vida ao mais pobre, carente e necessitado da terra. Desde aqueles que estão debaixo dos viadutos da vida, desde aqueles que estão agora nos seus sofás, assistindo seus programas televisivos, ricos bastardos, com as suas maiores grifes, que também, Jesus vai dizer, que também eles são perdidos e precisam de libertação. Glória a Deus. Porque o evangelho, ele não vai dar preferência para quem está em cima e nem para quem está embaixo. A pessoa mais analfabeta da terra, se não tiver Cristo, Jesus vai dizer para ele: você é um perdido. Pode ser o Bill Gates, pode ser o Silvio Santos, quase com os 2 pés na cova. Pode ser o Lula, o presidente da atualidade. Pode ser o antes, o Bolsonaro. Porque a mulher dele pode ser cristã, mas a mulher dele não salva se ele não tiver encontro com o Salvador verdadeiro, que é Cristo Jesus. Glória. Então a questão aqui não é fazer a divisão que os homens fazem. Porque os homens não entendem o que é equidade, igualdade. O pobre, o analfabeto é desprezado quanto aquele que tem conceito. Mas biblicamente falando, o que tem conceito, aquele que é inteligente, aquele que tem poder, aquele que tem autoridade, pode ser desembargador, juiz, promotor, advogado, pode ser do COTAN, da polícia militar, pode ser o coronel, pode ser o major, pode ser o sargento, pode ser o pobre, pode ser o negro, pode ser o branco, pequeno e o grande. Jesus está dizendo: se você não é liberto, você é escravo do pecado. E se és escravo do pecado, o pecado no mínimo, de tantas outras coisas que eu poderia destacar, o pecado, em primeiro lugar, vai dominá-lo. E quem estuda a Bíblia, quem conhece as Escrituras, sabe muito bem que Deus, olhando para Caim, ele disse: o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Não é ele te dominar. Sabemos muito bem que o pecado tem essa função de dominar, em primeira instância, a mente do homem. Porque foi lá que o diabo usou um meio termo para poder desvirtualizar todas as verdades
que Deus estabeleceu como regra de fé, princípios e valores dentro do jardim. Porque lá ele conseguiu mentir. E mentindo, ele conseguiu influenciar a mente de uma mulher. Logo em seguida, a mulher influencia o seu esposo. Ambos caem, porque suas mentes foram atingidas por uma sugestão e por uma ideia. E se tem algo que está prendendo mais os seres humanos, são as ideias, as sugestões, as falácias, as expressões e as regras humanas. Pois o trabalho do pecado não é mais e nem menos tentar mudar a mente do homem em relação à pessoa de Deus, a pessoa do Filho, que é Cristo, e a pessoa do Espírito Santo. E mais, em relação à verdade que pregamos. É por isso que muitas pessoas, elas podem ir até uma igreja, ou até nos ouvir aqui, mas quando a Bíblia diz que quer libertar, ou libertá-los, ou libertá-las, eles ou elas responderão da seguinte forma: hoje não. Não estou pronto e nem preparado. Essa expressão, não estou pronto, não estou preparado, dá a entender, e eu tenho o direito de compreender isso, é que a pessoa, ela não quer se desfazer do pecado que tanto lhe domina. Uma certa vez eu vi uma frase, e essa frase, ela muito me ajudou a compreender a força do pecado na vida de um ser humano sem Deus. E a frase é esta: a pior prisão não é a prisão do cárcere, mas sim a prisão da mente. Por quê? Porque o pecado tem este trabalho de dominar a mente do homem, ao ponto dos homens estudarem, ao ponto deles se tornarem intelectuais, ao ponto deles se tornarem pessoas formais, gabaritadas, simplesmente para tentar desfazer do que esse humilde pregador está pregando. Pois o trabalho dos ateus, o trabalho dos panteístas, dos filósofos, da ciência, até da história, e supostamente também dos agnósticos, da idolatria, não é mais e nem menos, para poder não aceitar que eles de fato são aquilo que a Bíblia afirma que eles são: pecadores perdidos e que precisa de libertação e de um Salvador. Glória a Deus. Porque uma vez que o pecado domina a mente, uma vez o pecado se torna senhor do mesmo, uma vez o pecado lhe domina, e o pecado vai trazer para estas pessoas o conceito de que elas podem viver, elas podem estar vivas, e elas podem até acreditar numa suposta vida eterna, sem precisar de uma libertação, sem precisar de um Deus e de uma igreja, e sem precisar dessa verdade. E no versículo 31 até o 36, Jesus está evangelizando religiosos, pessoas conceituadas, inteligentíssimas, sábias daquela época. Mas Jesus está dizendo que não é o que eles conhecem, nem quem eles são, nem a formação que os tem, e nem tampouco a sabedoria que eles exercem, e nem tampouco o conhecimento que eles creem, é que vai trazer para eles a verdadeira libertação. Jesus está dizendo: eu sou a verdade que vos libertará. Glória a Deus. Eu sou a verdade que tem poder de tirar as raízes da mentira, do engano, do império do mal, do pecado da mente de vocês, e colocar a minha verdade que vos libertará.
Glória a Deus. Glória a Deus. Mas esta é a reflexão que temos, pois sabemos que o homem jamais, ainda que tenha